Queridos, nós normalmente não gostamos de problemas e queremos evitar os problemas, mas sabe de uma coisa? O homem só vai crescer diante de desafios e problemas. Nós só amadurecemos na vida quando passamos por problemas. O relacionamento, um casamento, tem muitos problemas, tem benesses maravilhosas, mas é cheio de problemas. Você quer casar? Vai ter um desafio enorme. Você quer ter filhos? Mais desafio. Todo o envolvimento na nossa vida, toda a vida nossa, quer ter um bom emprego, quer galgar méritos, quer ganhar mais, quer aumentar o seu nível de responsabilidade, mais problemas. Não é verdade? Estamos lá, quanto mais nível de responsabilidade, maiores são os problemas. Maior a preocupação, e de fato é. Quer ter palavra? Você vai ter problemas. É assim, queridos. Mas Deus nos chama a depender dele para resolver os problemas. E ele nos dá a palavra de Deus para olharmos para os problemas que surgem na igreja, a fim de ser instrumentos na mão dele para que a igreja cresça, para que pessoas sejam alcançadas. Então, nesta noite, de forma muito clara, eu queria que você colocasse diante de Deus o seu coração e analisasse o seu coração diante das perguntas que vão ser feitas com muita sinceridade hoje. É um longo texto, mas eu quero suprimir em poucos 4 pontos aqui nesta noite. Vamos entender aqui. Em primeiro lugar, a igreja precisa ser impactada pela salvação das pessoas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Quando Pedro retorna de Jope, o primeiro ponto que as pessoas ali perguntam não é sobre: nossa, Pedro, você foi numa casa de um gentil, de um grande centurião, talvez dos mais conhecidos, houve salvação lá, ouvimos falar que derramou o Espírito Santo. Não foi isso. A preocupação da igreja não era essa. A preocupação da igreja foi: Pedro, você entrou na casa de um gentil. As pessoas estavam preocupadas com usos e costumes. As pessoas estavam preocupadas com detalhes, mas não com a salvação. Essa é uma grande pergunta que nós podemos fazer. Há preocupação verdadeira em nós com a salvação dos perdidos, com o nome do Senhor ser exaltado? Porque quando Pedro chega, eram homens crentes, vamos lembrar, era a igreja do Senhor. Eram apóstolos, eram discípulos que andaram com Jesus, eram aqueles que haviam se convertido talvez 1, 2 anos, acho que talvez até menos do que 1, 2 anos, aquelas pessoas que com sinceridade se converteram ao Senhor, que estavam indo juntos para o templo, que abriam a Bíblia, que estudavam a Bíblia, que estavam em comunhão, que discipulavam. Eram irmãos, gente, eram irmãos como eu e você. Só que quando Pedro entrou na casa de um gentil, e pela primeira vez entrou na casa de um gentil, a preocupação não foi com a salvação deles. A preocupação foi com você entrou na casa de um gentil. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque é natural em nós. Mesmo como cristãos, perdemos o foco do chamado nosso, que é pregar o Evangelho e de ter alegria na salvação e ver Deus agindo. Mas, naturalmente, nós olhamos para outros aspectos. E o que estava acontecendo? Quando ele retorna, eles perguntam sobre a vida do gentio. Mas o fato ali é que os crentes, eles podem estar frios em relação a conversões. E esse é o meu ponto aqui com vocês. A conversão estava acontecendo, só que chegou um determinado momento que a conversão já não fazia tanto efeito. Eram os usos e costumes. E a gente sabe que isso facilmente contamina. Às vezes nós ficamos com o olhar para coisas mínimas. O portar-se do irmão, o portar-se de tal coisa e tal coisa, tal coisa. Isso é essencialmente importante. E vocês sabem, porque eu estou em todas as casas dos irmãos aqui, eu jamais dou recado de púlpito, mas eu converso com os irmãos, eu peço feedback aos irmãos, eu converso sobre todas as coisas, eu exponho as minhas falhas e tudo mais. Mas qual é a nossa tendência? A nossa tendência é os irmãos olharem para mim e eu olhar para os irmãos, e nós sempre vemos os defeitos e ficarmos olhando para pequenas coisas e não para o Senhor. E nos despreocuparmos com relação ao essencial, que é almejar almas. Glorificarmos a Deus e ficarmos alegres com cada alma e temos a disposição do coração por cada alma. Queridos, então eu quero finalizar esse primeiro ponto, fazer uma pergunta: como está o teu coração nisso? Como que você presta atenção no culto? Como está o teu coração no culto ao Senhor? Como está o teu coração no dia a dia?
E muitas coisas acontecem no coração de vocês, muitas coisas acontecem no meu coração, mas nós, eu e vocês, não podemos perder o foco daquilo que Deus nos chamou, que é nos satisfazer no Senhor, que é nos alegrarmos no Senhor, que é almejarmos por almas. Para aqueles homens era inaceitável o fato de Pedro ter entrado, mas por que isso acontecia? Porque a cultura parece que toma o lugar do amor e do ardor. O que tem te impedido? O que tem? Quais são as arestas que têm ocupado o teu coração? Que disseminam, que abafam o ardor e o amor. Em segundo lugar, o crente genuíno, aquele que é impactado, ele declara que Deus está agindo. Queridos, aquele Pedro inconstante, que pegou a espada e cortou a orelha do Malcolm, aquele Pedro que era bruto, já é um Pedro que está sendo trabalhado por Deus. Lembra que na semana passada eu disse para vocês que Deus o coloca na casa do curtidor, um homem que mexia com carnes, com morte, para ele ser tratado, depois na visão ali que ele tem, ele é tratado, ele foi tratado por Deus para ir para a casa de Cornélio. Lembre-se, antes dele voltar para Jerusalém, ele foi tratado em Jope. E Deus trata dos seus. Só que agora Pedro, ele está com uma outra disposição. Quando ele é confrontado, queridos, você vê que Pedro não reage na impulsividade. Pedro não reage brigando, porque normalmente, eu fico imaginando, aquelas pessoas estavam com zelo, vamos lembrar, são crentes, mas com zelo para outras coisas, fora do foco. Só que, queira ou não, eles estão falando contra quem? Contra o próprio Pedro. É um ataque a Pedro. Só que eles não sabiam do que tinha acontecido, da visão. Nós somos assim. Nós somos muitas vezes assim. Agora, como que Pedro reage? E aqui nós temos que nos apropriar deste ensino para reagir da igual forma. Ele não se ofende. Mas ele vai falar o coração dos seus irmãos. Ele vai lidar com a verdade. Ele expõe, e aí é claro, não precisamos reler aqui, mas ele relê do versículo de número 4 até o versículo de número 17, ele vai contar tudo aquilo que sucedeu com muita paciência, com riqueza de detalhes. Ele vai expor o que Deus fez. Ele não... Perceba, aonde está o Pedro incomodado com uma possível advertência fora de foco? Pedro estava com o alvo no Senhor. E é interessante que Pedro, ele está tão impactado por aquilo que aconteceu, que o que importa a ele é falar o que Deus está fazendo. Ele está tão impactado, envolvido com o seu Deus, que ele quer que as pessoas vejam o que Deus fez com ele e o que Deus fez através dele como instrumento. Ele rompeu, ele está falando assim, gente, eu consegui, graças a Deus, a romper com... Eu também estava passando por isso, porque o Pedro que estava naquela casa em Jope, estava com o mesmo coração daqueles homens, e há pouco tempo Deus o mudou. Só que agora, queridos, que ele rompeu com toda a desculpa, porque havia desculpa no coração também de Pedro. Olha que interessante, esse é um foco aqui principal também do autor, quando ele expõe essas coisas. Pedro colocava o fato dos ritos e da distância entre os gentios de uma desculpa para não falar aos gentios. Deus mostra aquele sinal para que ele rompa com essas desculpas e se envolva agora pregando o evangelho para os gentios. Ele rompe com desculpa. E ele está falando assim, gente, Deus falou no meu coração e agora eu vi Deus agindo. Eu fui na casa de Cornélio, eles aceitaram a palavra, ele expõe com riqueza de detalhes, ele está preocupado com todo o agir de Deus. Então ele vai falar do versículo 5 ao versículo 11, a visão. Foi Deus quem me chamou. O foco foi Deus quem me chamou. Foi Deus quem mandou essa visão. Não fui eu, foi Deus que me chamou. No versículo 12, 15 e 17, ele está falando assim, foi o Espírito Santo quem agiu. Perceba, ele está narrando tudo, mas ele coloca quem? Deus, 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 não eu. É Deus. Quando estamos preocupados com o eu, queridos, então eu não estou satisfeito, eu não estou gostando, eu não estou aqui, então fica eu. Mas quando é Deus, as coisas mudam. Quando de fato é Deus, há o prazer em estar ali. E aí depois ele fala no versículo 16 do testemunho. Então me lembrei da palavra, do testemunho lá de outrora de Jesus. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele falou assim, Senhor, a gente está sendo usado por Ti.
Ó igreja, nós estamos sendo usados. O foco então é Deus. Deus comissiona. Deus nos chama a ser dependentes dele. E queridos, aqui é o ponto que eu queria trabalhar com vocês também nessa noite. A visão que ele recebeu de Deus eliminou as desculpas do seu coração. Então ele fala assim, eu vou. E Deus fala com ele assim, vai sem duvidar. E ele vai. Ele deixou as desculpas e foi. Deus nos chama a lembrar que ele nos deu esse tempo para proclamarmos o seu nome. E tem uma ordem. Quanto a esta ordem, o tempo que ele nos deu, é disso que ele vai cobrar. Do tempo que nós temos para falar dele. Nós vamos cair, nós vamos escorregar, nós vamos esmorecer. Mas Deus nos chamou agora, queridos, para nós sermos ativos. É isso que Pedro está chamando a igreja. Esta ordem, não desanime. Deus os comissionou. Nós estamos juntos. Então Pedro está falando, Deus, ele age. Quando ele falou que Deus agiu com o Espírito Santo, lá no final, até o versículo 17, ele está falando assim, foi o Espírito Santo que agiu. Eu falei de Cristo e Deus agiu. Mas eu obedeci, nos importa obedecer. Agora, quando Deus vai agir? Deus pode nos chamar como Isaías. Eu tenho falado aqui com os irmãos, Deus pode nos chamar como Isaías aqui. Da gente pregar e ninguém ouvir. Deus pode também trabalhar conosco para trabalhar a gente, o nosso coração, como está o nosso coração, a disposição do nosso coração, para que depois ele mande pessoas. Mas Deus ele pode de imediato agir. Mas cumpre a nós nos satisfazer em Deus e falar no seu nome. Um coração crítico que não se satisfaz, ele sempre reclama. Mas um coração que está moldado por Deus, ele apazigua. Então eles pararam de criticar. E o que acontece quando a gente para de criticar? A gente passa a glorificar a Deus. A gente passa a ver o que Deus tem feito. E é isso que aconteceu com o povo. Eles começam a usufruir da paz de Deus, da paz que domina a alma. Que não, a gente não canta que não importa as circunstâncias, não. Deus não vê quantidade, Deus vê o coração. Vamos louvar Deus. É isso, cara, gente, que moveu o coração daqueles homens. Porque a paz do Senhor dominou eles e a clareza da palavra de Deus, do agir de Deus dominou seus corações. Então, este é o final do terceiro ponto. Quando nós passamos a glorificar a Deus e estamos de fato submissos à sua palavra, ele derrama sobre nós a paz. E o último ponto, a igreja impactada, ela evangeliza. Enquanto estamos preocupados com as coisas do dia a dia, nós estamos atarefados, nós estamos duros, ao mesmo tempo críticos e não evangelizamos. Quando estamos satisfeitos em Deus, quando estamos em comunhão com Deus, em paz com Deus, quando entendemos que é tudo para a glória dele, nós evangelizamos. Gente, não tem dois, só tem esses dois caminhos. Você pode estar trilhando um dos dois hoje. E eu quero falar para você, não tenha medo de dizer, Senhor, talvez eu esteja nesse caminho. Talvez meu coração está crítico. Deus, ele quer ouvir isso de você. Mas ele quer ouvir, Senhor, me ajude, porque eu estou assim, mas eu não quero mais viver assim. Eu quero ter satisfação do Senhor. Eu quero ser o novo Tiago. Eu sei que eu vou falhar, mas eu preciso todo dia lutar e na força do Senhor. E queridos, foi isso que acontece. Olha só a dinâmica. Por que tem esse texto aqui? E logo depois tem os versículos 19, 20 e 21. Para mostrar que quando as pessoas estão satisfeitas no Senhor, então o autor, que é Lucas, ele diz, logo depois de glorificarem a Deus, o que acontece? Então os que foram dispersos, espalhados, versículo 19, anunciando, ninguém senão aos judeus, e alguns deles, porém, anunciavam também aos gregos. E a mão do Senhor, no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram no Senhor. Muitos pregavam a judeus, outros a gentios, mas eles estavam evangelizando. Por quê? Porque a mão de Deus está com os seus. Quem se submete a Deus, Deus usa. Queridos, nós precisamos crer em Deus que nos chama a crer ativamente nele. Deus está conosco. Deus tem poder. Deus nos chama então lembrando, a olhar para Ele e não para as circunstâncias. A ouvir e crer no que Ele tem feito. A dispor o coração e se alegrar nele, acima de todas as coisas, e depender da sua boa mão.